aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias em João 17, capítulo 20. Diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Aqui nessa oração, Jesus, ele fala que nós precisamos viver em unidade. E viver em unidade significa sentir a dor do outro, se alegrar com o outro. E mais para frente ele fala que para que nós possamos entender que Deus nos ama assim como Ele ama o próprio Jesus, nós possamos estar cientes desse amor e nós possamos viver de acordo com esse amor, que nós possamos tomar nossas decisões, fazer qualquer coisa pensando nesse amor, pensando o quanto Deus nos ama e no tanto que Ele sacrificou o seu próprio Filho para nos salvar pela grande misericórdia e bondade dEle. Senhor Deus, amado Pai, te peço, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor Pai, para te render, Senhor meu Deus, glória, Senhor Jesus, para dizer, Senhor meu Deus, que tu és santo, Senhor meu Deus, que tu és grandioso, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Pai, nós possamos, Senhor meu Deus, amar, Senhor meu Deus, uns aos outros, Senhor meu Deus, e que acima de tudo, Deus, nós possamos amar a Ti, Senhor Jesus. Nós possamos, Senhor Pai, desejar a Tua presença, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, criar uma relação contigo, Senhor meu Deus, nós possamos, Senhor Pai, ser dependentes de Ti, Senhor meu Deus, unicamente de Ti, Senhor Jesus. Nós possamos, Senhor meu Deus, entender que a Tua vontade é sempre melhor, Senhor Jesus. Senhor Pai, que hoje, Senhor meu Deus, nós possamos tomar a decisão, Senhor Pai, de entregar nossas vidas completamente a Ti, Senhor Jesus. Nós possamos, Senhor meu Deus, render, Senhor Pai, todo o nosso ser, Senhor Pai, a Ti, Senhor Jesus. Nós possamos, Senhor Pai, entender que nada somos sem Ti, Jesus. Eu te peço, Deus, que esse culto possa acontecer, Senhor Pai, conforme a Tua vontade. Deus, nós possamos, Senhor Pai, adorar o Teu nome, Senhor Deus, e só o Teu nome, Senhor Jesus. Eu te peço que nós possamos esquecer, Senhor Deus, as pessoas que estão ao nosso lado, Senhor Deus, os nossos problemas, Senhor Pai, nós possamos colocar eles em Ti, Senhor Jesus. Nós possamos, Deus, estar seguros, Senhor Deus, e ter fé em Ti, Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me
longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Jesus. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Amém. Peço a irmã Emanuele para estar orando. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada por estar presente aqui conosco, meu Pai. Continue nos abençoando, continue abençoando também os nossos irmãos que não estão presentes, meu Pai. Que o Senhor esteja com eles toda noite, todos os dias, meu Pai. E que hoje nosso louvor e a nossa palavra seja para a tua honra e glória, meu Pai. E como diz em João 3,30, que o Senhor cresça e nós viemos a diminuir. E que seja assim, Senhor, para toda a eternidade. Que o Senhor crescendo em nós e nós diminuindo, meu Pai. É assim que eu oro e te peço. Amém.
próxima música vai falar um pouco sobre como é depender de Cristo. E na primeira vez em que temos contato com Ele, toda a nossa vida é transformada e não conseguimos mais viver de outro jeito, senão na presença dEle, senão ao lado dEle. Amém.
igreja pode se assentar. Fiel creio em ti, teus caminhos e teu santo agir, meus presentes sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar os teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. Meus olhos não veem.
Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela passagem da porta norte, e em vez de dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água passando pelo lado sul. O homem saiu para medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que batem na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados, e era um rio que não se podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar, a não ser a nado. Repartireis essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Vós a repartireis em herança, por sortes, entre vós e entre os estrangeiros que habitam no meio de vós, que têm gerado filhos no vosso meio. E vós os tereis como naturais entre os israelitas. Terão herança convosco, no meio das tribos de Israel. Na tribo onde estrangeiro habitar, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Que vivia só me torturava.
pessoa que vai estar passando a palavra de Deus para a sua igreja, amém? Graça e paz, irmãos, amém? Minha voz não está assim ajudando muito, então eu acredito que daí onde você está dá para ouvir direitinho. Se você quiser chegar mais um pouquinho para frente, né? Eu acho que esse fundo da igreja, antes do dia que tiver pouca gente vai tirando os bancos, vai deixar só os primeiros, para ver se o problema é lá. E lá está tão frio, chega mais para frente um pouquinho. Vocês não são mais visitantes, não? São nosso povo de Deus. Vem para cá. Ocupa aqui os primeiros bancos. Fica mais perto da gente. Aí a gente olha mais no olho. Eu gosto de trazer a palavra olhando no olho das pessoas. Porque assim a gente vai criando mais vínculo cada dia mais, né? A gente tem mais aproximação com nossos irmãos. Irmão, é sempre bom voltarmos à casa de Deus. E eu quero deixar aqui, antes de começarmos a meditação na palavra, dizer que todos os cânticos aqui que foram louvados são lindos, que é de adoração ao nosso Deus. Mas eu, assim, estou encantada com esse último, né? É algo que a gente precisa cantar, repetir, para que isso internalize. Porque a gente não tem mais que se contentar em viver no raso, né? A gente precisa querer mergulhar mais nas águas do Espírito Santo. Porque quando a gente vai mergulhando, quando a gente vai querendo mais de Deus, a gente vai se limpando mais e a gente vai se afastando mais das coisas do mundo. É tão natural que não precisa a gente fazer um projeto. Hoje eu vou descer mais um pouco, amanhã, porque se a gente fosse entregando, às vezes a gente nem mais tem vontade de fazer coisas que a gente fazia antes de mergulhar, né? Porque o próprio Espírito vai nos convidando a caminhar mais e mais. Quero dizer a vocês que é muito bom a gente saber que nós estamos quase chegando ao momento do nosso congresso. A correria da semana, acabei me passando, mas eu vou colocar hoje a camisa, a nossa blusa no grupo. E vou já abrir também para a igreja, porque alguns irmãos, Marcelo, já nos procuraram perguntando, a gente vai poder comprar a camisa da Unijovem também? Eu falei, o congresso é para o Senhor, é na direção da Unijovem, mas é para toda a igreja. Então, assim, a gente já vai colocar, porque geralmente é 15, 20 dias para confeccionar. Então, a gente vai amanhã, a gente já vai estar com a lista, né? No grupo é domingo, todo mundo está em casa, no grupo da igreja e aqui também. Obrigada. A gente vai já colocar o nome para a gente ter a noção da quantidade. Eu convido os amados para abrir as vossas Bíblias em Filipenses 2:12. Nós vamos ler do 12 a seguir. Nós vamos também passear por alguns outros versículos da Bíblia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as marcas de um jovem cristão. Fica ligadinho aí, porque você vai ver se você já tem essa marca, se você precisa buscar essa marca, segundo a palavra de Deus, não é? As marcas segundo a irmã Ana, não, segundo a palavra de Deus. Filipenses 2, a partir do 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Por enquanto a gente vai ler até aqui. Espírito Santo de Deus, aplique tua palavra em nossos corações. Fala conosco o que nós precisamos ouvir e o que o Senhor quer falar. Porque muitas vezes nós entramos e saímos do templo, do lugar da reunião dos santos, e nós não entendemos o que o Senhor quis falar conosco. Mas nós viemos aqui porque nós acreditamos na tua onisciência, onipresença,
E nós sabemos que o Senhor, antes mesmo de nós entrarmos nesse lugar, o Senhor já esperava cada um de nós com a porção da noite. Que nós possamos levar não só para nós, mas para aqueles que estão aflitos, que estão desesperançosos. Que nessa noite sejamos mais uma vez confrontados com nossa vontade, para que a tua prevaleça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei muito triste hoje à noite, quando eu recebi uma notícia, falando de jovem, a gente que lida com jovem. É tão difícil a gente ver vidas sendo ceifadas sem o Senhor. Anteontem, Fabiano tinha me dito que tinha assassinado 7 jovens em Maracás, né? A polícia Só que não é que a gente não se importa com quem a gente não conhece, mas quando a gente sabe depois quem é, a gente fica mais chocado, né? A gente fala, meu Deus, porque é difícil você, que não convive com isso, ouvir que alguém tirou a vida de outro, independente da situação. E nós, como crentes, a gente fica pior, né? E aí, hoje à tarde, meu irmão me falando assim, que desses rapazes que foram assassinados, 2 era filho de uma amiga da minha mãe, de quando a gente era criança e morava na roça. E eles eram nossos amigos de infância e de escola. E eu vi as fotos, mas o tempo separa todo mundo, né? A vida, cada um vai para um lugar. Eu jamais, porque era coisa de 8, 9 anos. Só que assim, na hora que eu vi a foto, eu falei para a Fabiana assim, eu falei, meu Deus, eu fico imaginando o coração de uma mãe dessa. Porque eles estavam ali em uma situação de vulnerabilidade, né? A gente sabe que esse mundo aí fora é o mundo da ilusão, né? O conto. Mas a igreja do Senhor veio para buscar os que se havia perdido. E aí a gente continua batendo na mesma tecla. Será que a igreja do Senhor tem feito o papel de igreja? Será que esses jovens tiveram a oportunidade? Inclusive, meu irmão fez um depoimento para mim assim, que 2 deles tinham ido para a igreja. Já tinha tido algo antes, e aí um tinha quebrado a perna em uma dessas confrontos, na verdade, acho que um tiro, alguma coisa. E aí eles foram para a igreja, eles passaram assim 2 anos e pouco, totalmente livre da escravidão do mundo. Então, voltaram e acabaram perdendo suas vidas. Então, o que é que eu quero trazer? Vamos orar para que Deus levante um exército de jovens aqui, para amar jovens que estão envolvidos no tráfico, que estão assim, envolvidos com alguma coisa errada, porque a gente tem tanto medo deles, que a gente assiste essas cenas, e quando acontece na nossa cidade, a gente fala assim, mas por que nós não fizemos nada? Uma coisa eu tenho certeza. Um dia eu ouvi um depoimento de um jovem que já passou por esse envolvimento e hoje não mais, graças a Deus, serve a Deus. Ele disse assim, olha, Ana, os chefes de tráfico, os donos de boca, eles só perdoam de tirar a vida de uma pessoa com uma coisa, se eles forem para a igreja. Então você vê que diante de todo um cenário, ainda existe o temor a Deus. Caso um deles saia, porque fala assim, entrar é fácil, sair é difícil, porque senão são mortos. Mas diz que se eles saírem e eles irem para as igrejas, eles não são, e inclusive essa pessoa está fazendo depoimento pessoal para mim, falando assim, que ele era para ser morto. Mas quando ele se converteu ao evangelho, que ele foi liberado da morte. Você imagina aí o que é a lei, né? A lei lá também tem uma organização. Então, vamos chorar pelas almas. Vamos nos encher, mas vamos nos encher para encher outros, até transbordar. Porque nossa vinda aqui, ela tem um propósito. E esse propósito, ele não pode deixar de ser cumprido. Porque da parte de Deus, ele vai cumprir. Mas muitas vezes a gente foge, né? Daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O jovem cristão, ele deve ter a marca da obediência. Quando nós lemos aqui Paulo falando à igreja de Filipenses, ele diz que era para eles ter sempre em mente que a obediência não era só na presença de Paulo, né? Porque Paulo ia partir como ele foi. E primeiro, um
primeiro sinal, a primeira marca de um crente, de um jovem cristão, porque a gente está falando para jovem, é a obediência à palavra de Deus. Vocês não precisam obedecer nenhum líder se essa obediência não vier da palavra de Deus. Se você não obedecer por temor à palavra. Porque senão você vai ter medo. E quando ele diz, fazei muito mais depois que eu sair do que eu estou, é como se quando a gente estivesse aqui na igreja juntos, ninguém aqui fosse capaz de cometer um pecado na presença da gente, né? Fala assim, como é que a gente vai fazer isso aqui? Lá dentro da igreja, meus líderes estão lá. Ou então você está em um ambiente que tem a igreja do Senhor presente ali, né? 3, 4, 5, você fala, não vou fazer isso aqui, porque tem gente da igreja aqui. Essa obediência é vã, porque você está fazendo por medo. E não por obediência à palavra do Senhor. Então, é muito mais fácil a gente ter temor às coisas ruins, às coisas que são contrárias à palavra de Deus, pelo entendimento da palavra. Não precisa a gente ficar preocupado se o outro está vendo se a gente está santo ou deixando de ser santo. A gente tem que ter a santidade em nós como a marca da obediência à palavra. Eu não faço porque a Bíblia diz que não é para eu fazer. Então, não é porque o pastor disse, não é porque meu líder disse. Aquele dia, Marcelo, teve a reunião, o pastor acabou me ligando e eu fui. Depois eu compartilho contigo. Eu lembrei disso, a gente falando sobre alguns assuntos coerentes à igreja, coisas que aconteceu. E aí, eu até fui assim, um pouco enfática quando eu disse assim, eu não vou nunca falar que eu estou na igreja e eu obedeço o meu pastor. Eu quero obedecer a Deus automaticamente. Eu vou ter obediência à minha liderança pela palavra, porque eu não suportaria, não sei vocês, deixar de fazer algo porque alguém me falou que eu não devo fazer, olhando o homem, me escondendo atrás da figura. Não faço, porque minha igreja me proíbe. Gente, isso é tão medíocre, isso é tão pequeno, isso é tão de crente alienado, que chega a dar agonia de falar. Lá na minha igreja eu não posso não, porque lá na minha igreja isso não pode, isso é ridículo. A palavra é essa. Quando você for falar que você não faz uma coisa, você sempre lembre, eu não vou fazer isso por obediência à palavra daquele que me enviou com missão. Agora, automaticamente, a hierarquia, porque se eu obedeço a palavra, eu vou obedecer. E essa obediência aqui é uma obediência com inteligência. Não é uma obediência para você se sair bem na igreja e ser bem visto pelo outro. Porque se ela não for de coração, ela é superficial. Uma hora você vai desnudar e você vai mostrar para o outro quem você é de verdade. Então, seja você, 100% você, mesmo com falha e tudo. Mas lembre-se, quando você deixa de fazer, não deixa de fazer porque alguém da igreja vai ver, não. Deixe de fazer porque vai ferir o coração do nosso Deus. E isso é um exercício diário. Então, a primeira marca de um jovem cristão é a obediência. E aí, essa palavra não soa muitas vezes bem aos nossos ouvidos. Quando a gente vive numa sociedade pós-moderna do empoderamento, falar de obediência parece que confronta, né? Então, a gente não pode nunca deixar de sermos confrontados com essa palavra. Os mais velhos diziam e dizem até hoje, assim, quem obedece não padece. E parece bobo, mas é tão genuíno, tão puro e tão verdadeiro, que quando a gente escuta e a gente entende, a gente não faz. Só depois a gente vê do que a gente se livrou. E essa palavra, esse primeiro versículo aqui que a gente leu, é muito mais agora na minha ausência. Eu quero dizer a vocês, deixem de fazer coisas que desagradam a Deus, quando vocês estiverem também sozinhos, sem ninguém estar observando. Não precisa ter medo da língua do povo. Eu não fui para a festa de São Pedro por causa da língua do povo. Então você não foi para agradar o homem. Eu não fui porque eu não quero cultuar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Eu não fui porque aquilo ali não me agrada meu pai. Ele não me mandou para isso. Eu não fui porque eu quero fazer festa para meu pai. Eu quero viver para Ele, eu quero ser dele, tudo meu tem que glorificar Ele, minhas vestes, minha fala, meu modo de proceder, meu modo de agir. Até quando eu estou no meio do ímpio, eu tenho que ser a luz daquele lugar. E isso é exercício. Por quê? Porque nós temos a tendência do gosto pelas coisas do mundo. A devocional de hoje, o versículo foi curtinho e dizia assim, que nossa justiça é pior do que trapo, pior do que imundície. Então,
olha aí como é que a gente é. A gente é podre. Nós não somos nadinha sem o Senhor. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que lembrar. Eu venci isso pelo Espírito. Eu obedeci pela palavra. Eu lembrei do que a palavra diz. E não tem quem derruba o crente firmado na palavra. A palavra é a raiz da vida do crente. Quando vocês cantavam e quem ia lendo, eu acho que eu gosto tanto de falar, de me aprofundar, de me entregar, que parece que na minha mente, tão pequena e tão curta, para imaginar as coisas grandes, eu entro numa dimensão, quando eu estou ouvindo Ezequiel 47, desde o dia que Lucas, lá atrás, falou de Ezequiel 47, eu não tirei Salmo 139 e Ezequiel 47 da minha vida, porque eles me motivam a dizer assim, eu posso ir mais além na presença de Deus. E parece que quando eles estavam cantando e lendo, eu me sinto realmente imaginando dentro de um oceano, e eu imagino água, porque quando a gente busca o chão, quem nada aqui sabe, quando a gente nada que a gente sabe que tem o chão, a gente nada com segurança ainda. Mas quando a gente nada que não tem o chão, dá uma certa fobia. Se eu perder o nada aqui, eu vou ferrar, vou descer. E já aconteceu de eu descer em águas mais profundas e voltar por medo. Tinha mais fôlego para descer, mas quando eu via que meu corpo já perdeu o controle na água, quem nunca nadou, talvez nunca experimentou o que é buscar o chão e não achar. Então eu tenho medo de uma cãibra, tenho medo de... Hoje, agora mesmo, acho que se eu for nadar, eu não nado nada, porque eu não tenho exercitado, mas quando eu gostava mesmo, que eu vivia nas barragens da vida aí, eu disputava com os meninos que atravessava, lá na Fazenda Nova tinha uma pedra, e eu era bem metida a querer competir, sempre gostei de competir, eu atravessava. Mas uma coisa eu tinha certeza, quando eu começava a cansar o pânico que é, se eu descer, então, mergulhar sem ver o chão. No Senhor, a música leva aí o versículo e a passagem a dizer assim, você precisa confiar, que se teu nado falhar, o Senhor te leva com as fortes mãos. E isso é de uma grandiosidade. Então, voltando para o que a gente vai falar da obediência, obediência é quando você deixa de fazer por Ele e você se sente tão seguro que você entra sem medo. Porque se eu estou correta com Ele, eu não vou te dizer 100%. Porque quando a gente tiver 100%, a gente está na glória. Mas eu estou fazendo, o meu desejo de não pecar, é o que Deus quer de mim. Mesmo que eu peque, que eu falhe em algum momento, se não partir do meu coração o desejo de eu fazer aquilo, Ele me perdoa. Porque nós estamos aqui nessa terra ainda. Agora, eu não posso articular, Dilton, eu vou pecar. Não, eu não vou ser ninguém. Hoje eu amanheci para pecar, não. Mas, às vezes, a gente já amanhece querendo fazer uma coisa que a gente sabe que Deus não se agrada. E a gente já fica assim, não ia fazer não, mas só vou fazer hoje. Eu só vou hoje, depois eu vou cortar isso da minha vida. Faço mais não. Quem aqui não já teve isso? Eu só vou hoje. Eu não gosto disso não, mas me chamaram, eu vou. Eu vou hoje e vou... E aí você começa a programar, só que quanto mais você vai naquele lugar que desagrada, faz aquilo que desagrada a Deus, você vai ficando mais difícil você sair de lá. É como se você fosse ficando apegado. Primeiro ele tem a marca da obediência, depois ele vem ter a marca da santificação. Eu queria pedir que os meninos projetassem Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23 lá, ver se eu consigo ler. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o nosso próprio caminho, ou planejar o próprio caminho. Eu queria também Hebreus 6, 1. Portanto, deixemos todos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Alcançando a maturidade, o nosso entendimento, certamente não precisamos lançar novamente Eu vou ler cá, não estou enxergando. Portanto, deixemos de lado todos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento.
certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Então, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando maturidade. Queria falar de santificação, de santidade e de maturidade. O processo de santificação é lento, porque ele é progressivo. Não adianta você vir para a igreja e você ter 1 ano, ou 3 meses, ou 2 meses de crente, e você já começar a rotar santidade nos teus irmãos, que muitas vezes, está aqui há mais tempo ou menos tempo. Santificação não é calendário, tempo de calendário. Santificação é busca, é aprofundar. E a santificação vem pelo entendimento da leitura da palavra e a obediência à ordem de Deus. Quando eu deixo de pecar, eu estou me santificando, porque eu entendo que sem essa santificação, eu não consigo. Eu queria que vocês deixassem projetado aí esse versículo, porque quando a gente fala de santificação, às vezes as pessoas aqui, alcançando a maturidade em nosso entendimento. A maior virtude de uma igreja é quando ela alcança a maturidade. Crente maduro, ele é um crente firmado na rocha que é Cristo. Ele não zanga, ele não sai da igreja por confusão, ele entende o irmão na sua opinião, ele ama o irmão com os defeitos, porque ele é maduro na fé. E essa maturidade vem com o processo. Aqui tem gente no processo há muito tempo, outros há menos tempo, mas se você está no processo, olhando para frente, seguindo e avançando, você vai alcançando a maturidade. Aí eu vou e falo, o bebezinho nasce, vem, criança, adolescente, jovem. Existe gente velha sem maturidade. Existe idosos sem maturidade. A gente fala assim, eu não tenho maturidade para aquilo ali. Porque a pessoa é tão imatura, e não é a idade cronológica. Tem crente imaturo com anos e anos e anos congregando. Porque a maturidade não é o tempo que você está na igreja, é o entendimento da palavra para a santificação, para que você prossiga. E prosseguir é ir vencendo uma coisa de cada vez. Quando a gente está falando de Ezequiel 47, ele está falando de andar e mergulhar. Aqui também está falando disso. Porque se você vai seguindo em frente, você vai se fortalecendo e tendo um entendimento. E automaticamente vai vir a santificação. E eu falava na reunião da casa do pastor uma coisa que, para mim, é zelo hoje de falar em 10 vezes que o Senhor me dá a oportunidade de pregar. Você quer vencer as suas vontades, leia a palavra de Deus. Santifique-se pela palavra. Não santifique-se pela vigília, pelo culto de oração, pelo congresso. Santifique-se pela palavra, porque você deixa de fazer coisas por amor e obediência à palavra, e você se torna mais santo porque você deixou de fazer, não porque você foi obrigado e motivado pela igreja. Não tem outro segredo. O que é que a palavra diz sobre isso? Então é isso que eu quero fazer. Gente, ou nós cristãos acreditamos que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus, ou a gente vai viver com a imaturidade. Porque, meus irmãos, quando você concorda com o que a Bíblia não concorda, você está sendo imaturo. Não adianta você querer ser moderno. Você pode ser moderno, mas moderno à luz da palavra. Porque senão você vai agradar homens. E aí é a minha preocupação com a juventude de hoje. Porque em alguns momentos eu vejo posicionamento de jovens crentes que é contrário à Bíblia por causa da sociedade. E agora? Como é que vai fechar essa matemática? Eu sou uma crente, mas eu vivo no mundo pós-moderno, a tecnologia está aí, o acesso está aí. Então, eu discordo disso aqui. Mas se a Bíblia diz que aquilo ali é pecado, como é que tu consegue ser, a metade da palavra está dentro de tu, mas a outra metade tu discorda, então tu não tem como dizer que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. E é por isso que o mundo diz que a gente
está doido de achar que tudo que está na Bíblia é a verdade absoluta. Por isso que quando eu falei lá no retiro, que a gente leu o Antigo Testamento, se a gente não tiver o Espírito Santo, tu fala, eu não vou ler mais essa Bíblia não, tem livro que você fica doido. Mas aí vem a minha razão, sobrepondo a minha emoção. E que razão é essa, Ana? É que mesmo matando naquela época, mesmo destruindo, mesmo tirando, tomando cidade, derrubando muralha, queimando pessoas, tudo está sob o controle da mão de Deus. E eu não tenho que ter a justiça minha dentro de mim, porque a minha justiça é trapo. E se eu acredito no Criador, e eu quero ser santo, eu quero buscar santificação, eu tenho que crer que o que está aqui é a verdade absoluta. Senão vai ficar raquítico, doente, acreditando na metade, na outra metade, não, confuso. Eu vou para a igreja tal, que o pastor tal diz que isso aqui não é pecado, mas na minha diz que é. Não vá para a palavra, pede o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui. Parece contrário à vontade de Deus. Ele vai esclarecer dentro de mim e de você. E aí vem a maturidade. Aqui tem muita gente na igreja ainda, inclusive eu, que não entende muita coisa da Bíblia e que a gente precisa ter a coragem de perguntar. Para a gente não ficar o falso crente, aquele que diz que crê, mas é confrontado dentro de si, fica com dúvida. Pergunta. Ô irmão, eu fiz uma pergunta ao pastor lá no retiro, o pastor me respondeu, aquilo me deu uma clareza tão grande na minha mente. Em uma outra oportunidade, eu detalho melhor para vocês, mas foi mais ou menos por conta de sacrifícios da época do Antigo Testamento. E aí a gente falando do sangue, do derramamento de sangue fora do arraial, que tinha que sacrificar para tal pecado, tal coisa. Aí eu fiquei. Eu falei, pastor, parece que em alguns momentos a gente sente que em alguns rituais pagãos ainda acontece isso hoje. Ele falou assim, mas tudo quem criou primeiro foi Deus. E eu achei aquilo ali tremendo, porque entender certas coisas é difícil. Mas se Deus, se está escrito aqui, eu creio aqui, não é ser alienado e cego, é acreditar que é a palavra. O outro versículo que eu pedi para projetar, não pedi ainda, vou pedir agora, é Efésios 4:15. Efésios 4:15. A gente já está quase terminando, tá? Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Olha só a importância disso aqui. Olha esse versículo. A gente precisa ficar ao máximo parecido com o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? O que era que Cristo faria no seu lugar nessa situação que você quer resolver? Você quer resolver ao seu modo? Ou você tem que ficar cada vez mais parecido com o cabeça da igreja, porque nós somos o corpo. E para eu ficar parecido com alguém, eu tenho que andar muito com ele. Eu tenho que gostar das coisas que ele gosta. Eu tenho que falar parecido com ele. Aí a gente pode imitar. Se Cristo diz para a gente, a palavra de Deus diz para a gente ficar, ali mais uma vez Paulo, né? Salienta isso, trazendo para nós a igreja do Senhor. Seja cada vez mais parecido. Olha o que eu falei antes. Se eu vou dar continuidade, se eu estou amadurecendo, se eu estou buscando a santificação, eu estou ficando parecido com quem? Com o cara que é santo, que é o mais, é o cabeça, é o maior. Eu quero ficar igualzinho a ele. A minha batalha aqui agora é para me ficar parecidíssimo com Cristo. Não que as pessoas me vejam e dizem assim, não é Ana não, aquilo ali é irmã de Cristo, herdeira de Deus, corredeira com Cristo, aquilo ali vai para o céu, as obras da mulher. Um dia eu quero ser vista assim. Todinha Jesus Cristo, mas não cômico, com ar de riso, dizendo que só quer ser o santarrão. Não é por muito falar de Cristo que você... Jean estava aí na nossa devocional lá da secretaria de sexta-feira, eu disse, pare muito. Falei, gente, se vocês ficarem lendo a Bíblia toda hora e pregando a palavra toda hora que não, seja cordial com teus colegas, receba bem as pessoas que vêm aqui, ame, ajude, se você faça para além do que a pessoa te pediu, seja pontual no teu trabalho, ajude um ao outro no trabalho. Isso é ser igreja, porque às vezes é tão insuportável como crente que ninguém quer andar contigo não. É porque Deus me livra a podridão do mundo, graça e paz, irmão, porque aqui comigo, esquece isso tudo. Se você não
tiver uma vida em santidade, você não está parecendo com Cristo. Cristo não era arrogante, não era petulante. Cristo era humilde, ele vivia no meio dos mais necessitados, ele vivia no meio das prostitutas, mas ele era diferente. Onde ele entrava, as pessoas viam algo diferente. Seja parecido com Cristo nas atitudes dele. Você não é juiz, você não fez curso para juiz. Pare de julgar teu irmão, ore por ele. Se ele não está ainda à altura que você colocou para ele, não é você que tem que dar a altura a ele, não. A altura quem dá é Cristo. Ele quer que a gente pareça tanto com ele, porque ele é irmão mais velho, a gente copia. Cristo, ele é nosso irmão mais velho, porque ele é filho do mesmo pai que nos adotou. Então eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ficar cada vez mais parecido com Cristo. Não é para esnobar o que não é, não. O outro que ainda não está parecido, não. É para ganhar o outro com minha vida. Porque Cristo não está aqui em carne e deixou a gente para fazer o papel dele. Mas com a vida desconcertada, cheia de loucura, quem vai dar crédito à nossa pregação? E não é porque eu estou lá no meio, é como eu estou no meio. Ontem a gente foi para um processo meio chatinho, né? Que a gente vai, político, e eu estava tão assim, confortável. Eu sentei assim, fiquei pensando, olhando o povo assim, eu falei, oh Deus, eu estou aqui, eu não sou daqui, mas eu não preciso ser igual a ninguém porque eu estou aqui. Eu tenho que ser eu, como Cristo quer que eu seja. Eu não vou ali, porque minha igreja, eu já recebi tanta mensagem de gente assim, tu avisa que eu não posso ir, porque lá na minha igreja, eu falei, pois a minha igreja, eu vou em qualquer lugar, porque eu sou crente. Não falei isso para a pessoa, não, estou falando para vocês. Está entendendo? Bora jogar bola, vai ter um torneio lá no campão, todo mundo... Pode ir para arquibancada e crente fica torcendo, crente vai para o meio da torcida, crente joga. Crente pode estar em todos os lugares, se for o lugar, não é todos os lugares. Se necessário for você ir participar de um time de futebol, todo mundo é crente lá, só vou se o time for todo crente. Na sala que tu estuda, todo mundo é crente, mas tu tem que ser crente no meio da sala que tu estuda. Isso é ser parecido com Cristo. Então, se todo mundo está se sacudindo e gritando o nome do candidato, não precisa sair para lá fazer isso, não. Você olha, escuta a proposta, escuta com atenção o que é que ele está falando no microfone, para depois tu ver se aquilo ele fez mesmo. Para de colocar diabo onde o diabo entra na tua vida e na minha, quando a gente dá brecha. Para a gente falar do outro, julgar o outro. Então, se você não se sente bem, é uma questão de respeito também. Eu não me sinto bem, você não é obrigado. Mas não julgue o outro, porque é por conta de um julgo que muita gente não quer pisar o pé nem para ouvir a palavra de Deus. E a gente vai ter mais trabalho de buscar esses, porque quem é a igreja vai vir de qualquer jeito, né, gente? Não tem jeito. Quem está com o nome escrito no livro da vida, a gente vai buscar em qualquer lugar. Mas que vai vir, vai vir. Pode até dizer que não, mas o Espírito Santo de Deus vai incomodar. E por último, 2 Pedro 1,10, para a gente ainda falar de santificação. A gente falou agora de ser parecido com Cristo, de estar mais próximo possível daquele que é o cabeça. Isso é santificação, pela palavra, não pela liderança. 2 Pedro diz: por isso, irmãos, trabalhe ainda mais arduamente, para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Faça essas coisas e jamais tropeçarão. Trabalhe o que? Ainda mais arduamente. Está falando que você trabalhar para o evangelho é fácil? Se é árduo é porque dói. E dói o quê? Abrir mão do que a gente gosta. Renúncia. Santificação requer renúncia. Lembra lá que a gente falou no retiro, né? Renúncia do sono, da caminha gostosa, das nossas mordomias, da roupinha que a gente não quer doar para o outro, porque a gente tem apego. Do presente que a gente não quer presentear, porque é melhor ter 3 para mim, 1 para ele, ou nenhum para ele, 4 para mim. Porque tudo requer uma certa... Arrancar de nós. É tão difícil a gente ceder algumas coisas da nossa vida, que a gente é um crente bem cheio de mordomia. Tem agora aquelas caixinhas lá no Instagram, que eu acho que tem hora que tem umas bestagens. Mas eu também não ligo não, porque eu também já fui da época das bestagens. 3, 4, não sei o que, que eu não gosto. Não gosto que faz isso. Tem uns mimimi agora. Deixa eu ver, meu Deus, como é para mentir. 4 coisinhas, tipo...
Isso, 4 frescurinhas. Se eu ver uns crentinhos daqui, no Unijovem, 5 frescurinhas, eu vou pedir a oração a Deus, trabalho em cima daquela frescurinha, porque é nessa frescurinha, não gosto que pegue nos meus gatos. Merecia tomar um tanque de água, mas eu respeito também. Então, assim, crente não tem lista de frescurinha. Se você fez lá na tua caixinha, pode deixar, não importa. Não estou dizendo que não pode ter, não. Que isso aqui não tem nada a ver. Eu só fiz essa pontuação porque a gente anda nas ondinhas de tudo. Tudo que entra na internet, a gente entra junto. Aí tem hora que a gente nem está vendo o que está colocando. Está à luz da palavra, santidade. Até quando eu abro a caixinha, e na caixinha eu pergunto coisas que são edificantes. Porque às vezes 4 fotos aleatórias, aí tudo bem, né? Quem é que não tem uma foto aleatória? Também não vou criticar tudo, não. Às vezes eu não sei fazer, fico com vontade de fazer, não sei, aí eu não gosto. Mentira, eu nem sei. Mas eu vou pulando essa parte. Então, é bom a gente estar acompanhando a rede social dos nossos jovens, adoro, né? Olho, vejo. Porque a gente, quando vejo as frescuras, eu falo, ei, Jesus, trabalha na mente. Porque a gente tem as fases, né, gente? Também, não vou querer que vocês fiquem lá também só postando da Bíblia. Não é isso. Mas eu olho os detalhezinhos. Se tiver uma coisinha, como líder, está ali Marcelo também, que a gente vê que não está agradando a Deus. Não custa como aquele que Deus levantou para estar direcionando, dizer assim, ó, dá uma olhadinha lá naquilo, porque isso é amor. Isso é amor, não é estar proibindo. E aí vem o terceiro. Primeiro foi o quê? Deixa eu ver se vocês estão ligados. Primeira marca, obediência. A segunda, graças a Deus, pelo menos estou falando sozinha. E a terceira agora é o temor. Esse aqui, né? Está tudo sempre encaixadinho. Deve lutar contra a tendência e o interesse próprio. Mateus 5, 29, 30. Vai deixar projetado. Jesus disse que tudo que nos impede de servir a Deus deve ser colocado de lado. Vamos ver o que é que o Senhor diz? Mateus 5, 29, 30. Agora eu vou terminar mesmo. Aí, esse aqui não conhece, né? Se o olho direito leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor perder parte do corpo. Deus me livre. Se o olho direito leva a pecar, arranca e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. 30. E se a mão direita levar a pecar, corte e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É forte, mas é a Bíblia que está dizendo. Se for preciso eu deixar de comer no McBurger, porque aquilo ali vai desagradar a Deus, não é isso, viu, gente? É um exemplo. Eu tenho que dizer, eu não vou comer. Eu não vou comer. Pensa aí, gente. Servir a Deus é fazer o contrário do que eu quero fazer. Então, por isso que tem gente que não gosta de igreja que prega a Bíblia. Só gosta, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, aí depois, agora é só vitória, agora é só vitória. Aí daqui a pouco, Deus manda te dizer, aquele carro, é esse ano ainda. Todo mundo quer ir para uma igreja dessa. Agora dizer, ei, pegue tua cruz. Ela é pesadinha, viu? Siga-me. Agora é com cruz, é com renúncia. Mas no meio dessa cruz pesada, quando você é obediente, que você está buscando a santidade, tem gente para te ajudar a levar a cruz. Né? Aí fala, deixa eu te... Vai lá Simão Pedro, né? Por detrás, quietinho. Tenta. Por quê? Porque Jesus, ele dá o escape. Ele nunca vai dar, Lucas, o peso que tu não consiga carregar. Tu tá aqui achando que tu foi abandonado? Eu vi um depoimento hoje, uns videozinhos, né? Todo mundo posta. Minha irmã colocou no grupo da família, de 2 anos atrás, de um pastor que cometeu suicídio e atirou na família. Não sei se ele surtou, não sei se vocês lembram dessa reportagem. A filha dele gravou um depoimento. O tiro pegou na coluna, ela ficou paraplégica. Imagina aí, seu pai pastor, surtar, atirar, matar sua mãe, cometer suicídio e deixar ela paralítica. E no vídeo ela diz bem assim, que ela era filha de pastor, mas ela não era crente. E que ela contando que 2 anos de processo, ela não levantava. Hoje ela senta, ela é paraplégica, ela é paralítica, né? Não sei, só não anda, mas se movimenta, a parte de cima é toda normal. Ela sentada, ela falando... Eu me converti e passaria por... Olha, o pai que atirou nela, o pai morreu. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe e ela ficou paralítica. Ela falou, hoje eu escolheria passar por isso
milhões de vezes para conhecer o Cristo que eu conheço hoje. Eu sou crente hoje pelo que eu passei. E se meu pai estivesse aqui e eu tivesse a última oportunidade, ele dizia: papai, eu te perdoo. Porque precisou eu estar nessa cadeira para eu entender que Deus estava me chamando. Então, isso é convenção. Porque uma pessoa dessa era para ter a revolta do mundo inteiro nela. E ela ainda disse assim. E as pessoas perguntam: tu acredita que Deus vai te fazer andar? Porque para a medicina ela está sem chance de andar. Ela falou assim: mas se eu não andar eu vou para o céu? Ela ainda faz isso. Mas se eu não andar eu vou para o céu. Para a gente tem que ser isso. Se for para a gente cortar alguma coisa, comece a cortar a tua mordomia hoje. Corta a mordomia por amor a Deus, que Deus vai te recompensar com coisas. Não é troca, barganha, é consequência. Vida com Deus é carregar fardo? Não, porque Cristo já levou o fardo. Mesmo você estar passando na prova, aqui dentro, transbordar em paz e o mundo não entender. Como é que pode? Como é que não acredito? Aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, tem tudo para ser o contrário do que ele é. Mas quem fez isso na tua vida foi Deus. Porque tu se entregou a Ele, tu mergulhou no profundo. Gálatas 2:20. Depois Tiago 4:4. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, deixa eu ver se é isso mesmo. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se eu não vivo mais e Cristo vive em mim, eu vou ficar parecida ainda mais com Ele, porque minhas atitudes vão ser parecidas com a dele. E Tiago 4:4, para a gente fechar agora. Adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejarem ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pronto. Não tem outra escolha. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo. Então, o teu grupinho que te critica, o grupinho que te critica, porque você é crente, que hoje a gente está sendo espancado nos nossos encontros. Não é só jovem não, viu? Só da gente falar que é crente, misericórdia. Tem hora que a gente está no meio que fala assim, e crente ainda soa melhor. Se falar só evangélico, misericórdia. Evangélico parece que eu nem cito muito, eu cito cristã, eu sou cristã. Eu sou seguidora de Cristo, automaticamente eu creio no evangelho. Se é evangélico, né? Não vai desqualificar também, a palavra é bíblica. Mas parece que a gente está fazendo tudo errado. O povo ri da gente quando diz que a gente é evangélico. Só que a Bíblia está dizendo o quê? Que a gente precisa enfrentar isso entendendo que se eu estou incomodando o outro porque eu sirvo a Deus, está dando resultado a minha crença. Se não tiver, eu estou sendo amigo do mundo e achando que eu sou amiga de Deus. Não casa. Não tem como você agradar o mundo e agradar a Deus, porque Ele não divide seu reino com outro. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, se tu decidiu largar a tua vida e vir servir, e não é servir na igreja, é servir ao Senhor onde Ele te colocar, não tem nada a ver com você não ser próspero, você não ter profissão, isso não tem nada a ver, tá? Tudo que o Senhor tem para nós, Ele vai cumprir. E Ele vai sonhar os nossos sonhos conosco, se for para a glória do nome dEle. Ele vai exaltar. Ele vai colocar nos lugares, nas cadeiras mais importantes. Por que não? Porque humildade de dizer, eu não vejo o servo de Deus em determinados lugares. Não, pelo contrário. Se Deus tiver propósito de tu ganhar alguém da alta sociedade, que só anda lá em cima nos aviões, Deus vai te colocar nos aviões, Deus vai te dar até jatinho. Por quê? Porque Ele vai alcançar todos, Marcelo, ou com um jeguinho lá na roça, ou andando a pé, porque Ele vai buscar toda a igreja dEle nos confins da terra. Então às vezes a gente fica com a falsa humildade, porque tem um crente com carro importado. Para mim, crente rico, não. Se teu coração estiver na tua riqueza, tu pode ser um miserável. Tu ter uma bicicleta velha, tua vida está naquela bicicleta.
Ninguém pode tocar que tu já te se espinha. Tem nada a ver com o volume da riqueza, tem a ver com como você usa aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, Deus tem um propósito. Use para a glória de Deus, que Ele te dará muito mais. Mas também, se Ele não te dá, é porque Ele tem propósito de não permitir que tu tenha, porque tu tem alguém que tu vai alcançar, que tu não vai alcançar com a Hilux. Que a pessoa vai ficar até com vergonha de te dar, de entrar no teu carro. É tão luxuoso que tem gente que, não dá para mim. Então, Ele vai usar a tua profissão, jovem, tua vida, a minha, para ir buscar os dele. Vocês creem nisso? Amém? Lá onde vocês estão, o Senhor está te usando com o teu ministério. Não murmura do teu trabalho, não. Não murmura da tua escola, não. Não murmura do teu professor, não. Seja crente e ganhe ele para Jesus de boca fechada. Mesmo na hora da ira. Respire e peça o Espírito Santo. Eu quero ser obediente. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Para que eu tenha a marca de Cristo e tenha a vida eterna nele. Eu não desejo outra coisa para vocês, a não ser que essa palavra aqui, se preciso cortar, corte. Porque para ter marca, às vezes precisa ter corte. A estrada para o céu é espinhosa, mas você consegue chegar lá. Tem espinho. Tem uma canção que diz: os espinhos ferem os meus pés, mas vou descansar. O crente que não pisa em espinho, ele não está entrando pela porta estreita. A vida do crente, ela é uma vida realmente de renúncia. Que Deus, assim, aplique essa palavra no coração de cada um de nós. Que não sejamos como aqueles que ia para as esquinas com as orações altas, cheias de palavras difíceis e bonitas para impressionar. Porque no reino de Deus ninguém precisa impressionar ninguém, porque o Senhor deu o Espírito Santo para revelar. E o que eu tenho que ter hoje e vocês é temor, para que a gente não viva uma vida incoerente com o nosso coração e a nossa mente. Porque Deus vai nos encontrar em qualquer lugar que a gente for. E Ele quer encontrar os filhos obedientes, mesmo pecando, se arrependendo, pedindo a Ele: papai, me ajuda, eu pequei hoje. Mas Ele quer pegar a gente no colo, dar conselhos. Mas tudo que a gente semear, a gente vai colher, porque Ele é justo. Não é justo a gente fazer as coisas más e colher coisas boas, porque senão a palavra de Deus ela seria mentirosa. Então plante, jovens, boas sementes. Plante boas sementes. E com certeza vocês colherão bons frutos. E esses frutos são os frutos do Espírito. E o jovem que tem os frutos do Espírito, ele é um jovem que ele vai realmente ser igreja onde ele estiver. Porque a gente colher os frutos do Espírito, gente, é de uma grandeza inigualável. Ser manso, né? A mansidão. A gente é tão difícil a gente ser manso, a gente é tão arisco. A resposta da gente está tão na ponta da língua, porque a gente quer ter razão. A gente nunca quer perder a razão. Se preciso for você perder a razão para o nome de Deus ser glorificado, perca a razão quantas vezes for necessária. É melhor a gente perder a razão e ganhar a alma para Cristo do que a gente sair como aquele que não perde um debate e encaminhar para o inferno. Vamos ficar de pé? Eu acredito que terça-feira a gente já passe a programação. Depois que eu conversei com o pastor, a gente não conversou com o Marcelo ainda. A gente já tem as sinalizações de alguns pregadores. E eu tenho certeza que às sextas-feiras nós vamos trabalhar com algo mais dinâmico. Tem o The Voice PIB, que é uma das sextas, mas a gente vai ter também aqui, não confirmei, porque eu não sei se ele vai ter agenda, mas a gente vai lutar para trazer um pastor que ele é psicanalista, para ele falar sobre essa pandemia, os jovens no pós-pandemia, mas mais voltado para a vida cristã. As emoções, falar das nossas emoções. Aí, em outra sexta-feira, queria sugerir aí para um sábado, uma sexta-feira, que a gente fizesse um torneio, né? Envolvendo esporte com as meninas, fizesse times e a gente fosse para o ginásio de esporte, convidasse as outras igrejas, né? Fazer times Adilto pode nos ajudar aí, Marcelo, né? Formar, a gente também ter momentos de crente, mas momentos divertidos, né? E aí quem joga futebol, outro pode fazer um time de baleado, não sei. Interagir, meninos, meninas, está todo mundo perto lá, né? Eu acho que isso aí é bom. A gente também vai ter numa sexta-feira dessa uma gincana bíblica, né?
que aí a gente vai falar o livro, a gente vai deixar mais para frente, porque a gente vai fazer uma gincana bíblica aqui na igreja também. Então, que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra em nossos corações. Deus querido, Deus amado, louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado por cada vida que se encontra aqui. Mas de maneira bem especial nessa noite, eu quero te apresentar a vida de Nájila em tuas mãos. Eu quero te entregar a saúde de Nájila. Eu quero confiar que todas as coisas estão cooperando para o bem dela. Eu creio, Senhor, que nada aconteceu com ela que não fosse debaixo da tua permissão. Que ela continue firme como ela está, olhando para ti e acreditando que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Que nós, enquanto igreja, enquanto irmãos, possamos estar orando, intercedendo a ti, para que o Senhor, como Pai, segure ela e sua família nesse momento tão difícil que eles têm passado. Ó Deus, também rogo por aqueles que ainda não estão aqui e por aqueles que passaram e foram embora. Meu Deus, o teu Espírito busca, porque é Ele que convence o homem. A palavra foi lançada. E eu sei que um pode lançar a palavra, o outro pode regar e o outro pode colher. Mas que não deixa, Senhor, de ter colheita. Porque eu sei que uma vez a palavra lançada, ela não volta vazia. Que nessa noite, todos esses jovens que estão aqui, possam receber do alto a graça vinda de ti, que os sustente nos caminhos do Senhor. Que eles não tenham amor ao mundo. Que eles saiam daqui mais fortalecidos e crendo que vale a pena perder muita coisa nesse mundo para ganhar a salvação em ti. Que eles sejam hoje fortalecidos e firmados na rocha que é Cristo. Que eles caminhem para as águas profundas com segurança. Que nada e nem ninguém pode impedir o que Deus trabalhou e trilhou para o caminho deles. Que eles possam nessa noite sair daqui dizendo: minha casa, minha profissão, minha família, tudo pertence a ti. Que eles possam ir para a faculdade dizendo: eu sou um representante legal do reino dos céus. Eu não vou me envergonhar daquele que não se envergonha de mim. Ainda que eu seja humilhado, que eu seja xingado, eu vou continuar dizendo que eu não sou desse mundo, que eu estou aqui em missão. Eu profetizo saúde espiritual, santidade, renúncia sobre a vida de cada um de nós, para que nós possamos, nesse mês de agosto, fazer o que tu mais ama, ganhar almas para o teu reino. Porque nós vamos multiplicar, nós vamos semear, nós vamos jogar a semente na boa terra. E o Espírito vai fazer a obra, porque a tua palavra garante que nossa missão é anunciar o Evangelho. E o Senhor completa no coração da tua igreja, que está aí fora, mas vai vir a ti, para subir para o céu junto conosco. Porque nós acreditamos que nós somos teus filhos, irmão de Jesus Cristo. Temos o Consolador, que é o Espírito Santo. E que nós vamos perseverar, mas nós não vamos desistir da caminhada que é árdua, mas que vale a pena chegar a um final e cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós queremos te olhar na tua face e tu olhar para nós, e tua igreja está lá lavada e remida, porque eu sei que muitos ainda estão aí nessa terra para ser colhidos, e nós queremos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, ore pelo congresso. Ore pelo congresso. Não brinque de ser crente, porque Deus não brinca de ser Deus. Porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio aqui. Eu creio. Deus abençoe. A criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poder.